Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu espero que vocês estejam todos bem. Bom, eu sou o educador Raul aqui do Centro Social Padre Pedro Leonardo e hoje eu vim conversar um pouco com vocês a respeito de orientação e pontos de referência, certo? Para que servem pontos de referência, certo? Pontos de referência servem para que a gente consiga se orientar em determinado local. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a gente está em Porto Alegre, certo? Que é o nosso exemplo aqui, e nós estamos no bairro da Restinga. O que pode ser utilizado como ponto de referência para que a gente possa se localizar nesse bairro? Um ponto de referência que pode ser utilizado é o próprio local onde nós estamos, a paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga, certo? Então imagina que esse vai ser o nosso ponto de referência. A gente pode falar, por exemplo, casa de fulano fica tantas quadras da paróquia, a casa de ciclano é muito longe da paróquia, a casa de Beltrano é do lado da paróquia. Então a paróquia está sendo utilizada como um ponto de referência para que a gente consiga saber onde fica tal coisa e em que orientação ela fica, certo? Outra coisa que pode ser utilizada como ponto de referência são ruas, avenidas, praças, campo de futebol, enfim, qualquer coisa basicamente que nos ajude a nos orientar para onde nós estamos indo, para onde nós queremos ir, pode ser utilizado como um ponto de referência, certo? Isso no contexto mais de cidade, no contexto mais urbano. Mas aí eu pergunto para vocês, e num contexto mais rural, num contexto mais de natureza, o que pode ser utilizado como um ponto de referência? Por exemplo, se a gente está na praia, um ponto de referência que a gente pode utilizar é o próprio mar, certo? Agora, digamos que nós estamos num morro ou num vale. Aí, um ponto de referência que pode ser utilizado é algum rio que corte esse morro, que corte esse vale. Esse rio, então, pode ser utilizado para a gente se orientar, né? De que lado a gente veio, para que lado a gente vai, para que a gente não se perca, certo? Agora eu vou criar uma situação e eu quero que vocês imaginem que a gente entra dentro de uma embarcação e a gente vai até alto mar. Alto mar é quando a gente está rodeado de oceano por todos os lados, ou seja, a gente não tem pontos de referência terrestres, né? Como quando a gente tem, quando a gente está, por exemplo, no litoral, que a gente tem de um lado o mar e de outro lado a terra, então a gente tem esse ponto de referência. Quando a gente está em alto mar, a gente só tem água para todos os lados, certo? Aí eu pergunto para vocês, como que vocês podem se orientar nessa situação? Digamos que vocês não têm nenhum instrumento, um GPS, uma bússola, ou um celular, um rádio, que vocês possam se comunicar para se orientar. O que pode ser utilizado para que vocês consigam se orientar nessa situação de alto mar? Bom, um ponto de referência possível de ser utilizado nessa situação é o próprio Sol, certo? O Sol, a Lua, as estrelas, que são pontos de referência que não estão aqui no plano terrestre, né? Eles estão, enfim, no céu, no espaço, mas eles nos ajudam a que a gente possa se localizar, que a gente possa ter um ponto de referência, certo? Bom, então hoje a gente vai falar especificamente do Sol enquanto um ponto de referência. Por que o Sol é um ponto de referência? Porque todos os dias o Sol surge para nós no leste e se põe no oeste, certo? Então, quando vocês estão lá nessa situação em alto mar e você sabe que o Sol vai nascer no leste e vai se pôr no oeste, basta que vocês ao amanhecer olhem para a direção que o Sol está nascendo, automaticamente vocês vão saber que essa direção é o leste, certo? E a direção onde ele vai se pôr é o oeste. E aí tem um segredo para que vocês consigam descobrir os outros pontos de referência, certo? Então vamos lá, vocês já sabem que o lugar que o Sol nasce é o leste, certo? Então a gente já tem um dos pontos de referência que a gente precisa. O que vocês fazem? Vocês pegam a mão direita de vocês e vocês apontam para o lado onde o Sol nasce, certo?
Esse lado vai ser o leste. A mão esquerda de vocês aponta para o outro lado. Esse lado vai ser o oeste, ou seja, nós já sabemos para onde fica o leste, nós já sabemos para onde fica o oeste. Vocês, quando fazem isso, quando apontam a mão direita para o leste, automaticamente a frente de vocês fica virada para o norte e as costas ficam viradas para o sul. Então, em qualquer lugar que vocês estejam, seja alto mar, seja na terra, seja no morro, seja no litoral, e vocês apontarem a mão direita de vocês para o leste, vocês vão ter à esquerda o oeste, à frente o norte e atrás de vocês vai ter o sul. Dessa forma, vocês já em alto mar conseguem ter os 4 pontos principais para a gente conseguir se orientar, certo? Então, o sol é uma forma de orientação muito importante. Bom, pessoal, agora que a gente então já sabe se orientar pelo sol, a gente vai vir aqui para o quadro para a gente dar uma olhada nesse desenho que eu coloquei aqui, certo? Esse desenho é um desenho que representa então os nossos pontos cardeais e os nossos pontos colaterais, certo? Esse desenho é chamado de rosa dos ventos e ele nos ajuda a que a gente possa se orientar, correto? Ela é sempre representada dessa forma: o norte para cima, o sul para baixo, o leste para a direita, o oeste para a esquerda, certo? Esses são nossos 4 pontos cardeais, que são os pontos principais, que estão aqui: norte, sul, leste e oeste. E nós também temos mais 4 pontos colaterais: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Então eles ficam aqui: noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Através das rodas dos ventos, a gente consegue então ter uma orientação muito mais fácil de ser colocada em prática. Lembrando que o que nos ajuda a que a gente vá se orientar dessa forma é o nascer e o pôr do sol, sendo o nascer no leste e o pôr do sol no oeste, certo? A rosa dos ventos, ela pode ser aplicada junto a uma bússola que eu tenho aqui, certo? Essa bússola, o que ela é? A bússola nada mais é do que um desenho da rosa dos ventos, e em cima desse desenho a gente coloca uma agulha imantada, e essa agulha imantada ela vai sempre apontar para o norte. Então, a partir disso, a gente consegue, com a nossa bússola, em qualquer lugar que a gente esteja, sempre saber para onde fica o norte, o sul, o leste e o oeste. A bússola é um instrumento muito antigo, né? A bússola, os registros mais antigos datam do século I na China, onde eles já tinham conhecimento que uma agulha imantada sempre apontaria para o eixo norte-sul, certo? O que não quer dizer que eles já tinham desenvolvido uma bússola como essa, mas eles já tinham uma noção de que uma agulha imantada apontaria sempre para o mesmo eixo, certo? Mas foi através dos árabes que esse instrumento foi se difundindo na navegação. Chegou até os europeus, né, no século XII, e a partir disso foram sendo aprimorados até que a gente conseguisse chegar nesse instrumento, que é a bússola moderna, que ele tem uma capacidade de precisão muito maior para a gente conseguir se orientar. Evidentemente, quando a gente está andando numa cidade, no nosso bairro, a gente não necessita de uma bússola para a gente se orientar. A gente tem outros pontos de referência, como eu tinha falado lá no início do vídeo. Mas quando a gente vai pensar em atividades como navegação e aviação, quando tu está muito alto ou quando tu está em alto mar, que tu perde a noção dos pontos de referência, para onde tu está indo, a bússola é um instrumento muito importante para que eles consigam saber para que direção eles têm que ir, certo? Para onde ficam os pontos cardeais e os pontos colaterais. E dessa forma eles consigam se orientar e ter a dimensão exata de que direção que eles têm que seguir para chegar no lugar que eles querem. Certo, pessoal? Então eu vou finalizando o vídeo aqui. Um pouco do que eu queria trazer para vocês era isso, a respeito de pontos de referência e orientação. E qualquer dúvida, qualquer comentário vocês podem deixar aqui no vídeo. E agora vocês já sabem que quando vocês saírem da cidade, vocês têm mais ou menos uma noção de como que vocês podem se orientar através do movimento do Sol. Então tá? Até uma próxima.